Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo e essa é mais uma das aulas de aquecimento antes do evento Bora Desenhar. E se tu não tá sabendo, o evento Bora Desenhar é aquele evento onde eu vou te ensinar a desenhar sem precisar copiar e é 100% online, 100% ao vivo. E tu pode se inscrever rapidamente clicando no link que está na descrição desse videozinho. Em 3 minutinhos já vai estar podendo participar dos nossos grupos de WhatsApp e Facebook, onde tu pode publicar o teu trabalho, pode publicar a tua grande dúvida e pode compartilhar com teus colegas quais são as tuas ideias com relação ao desenho. Diante de tudo isso, eu vou também poder te ajudar com mais proximidade, mesmo antes do evento Bora Desenhar começar. Eu vou pessoalmente responder cada questionamento que a gente tiver na comunidade, para que assim a gente possa crescer, né? Uma comunidade de artistas que está se ajudando. Quero lembrar também que essa aula vai ficar gravada, então não tem problema nenhum, tu pode assistir a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, o que ficar melhor para ti, funciona da mesma forma também. Então, para a gente começar, a nossa aula de hoje ela vai ser focada exatamente em como encontrar o teu estilo de desenho, que é uma das grandes dúvidas da maior parte dos alunos. Existe sempre uma confusão se é estilo, se é traço, como é que eu posso desenvolver o meu próprio traço autoral, como é que eu posso desenhar as coisas do meu jeito, né? E aí o problema é que muita gente passa, né, que nem aquela velhinha do Titanic, que passa 84 anos, né, nessa dúvida de como é que vai encontrar o seu estilo de desenho e como é que vai fazer, e no final das contas acaba não encontrando, né? E aí o que muitos artistas vão te dizer é que o estilo de desenho é uma coisa que vai chegar com o tempo, com a prática, né? Então ele de fato vai chegar com o tempo e com a prática, mas ele está muito atrelado mesmo a maneira que a gente quer enxergar as coisas, a gente gostaria de mostrar as coisas. De uma maneira muito simples, o estilo de desenho nosso é a maneira com a qual a gente gostaria de mostrar para as pessoas as coisas que a gente gosta. Então, quando a gente vai mostrar para a pessoa, sei lá, que não estou mostrando aqui o Blanca, né, do Street Fighter, eu estou mostrando ele de acordo com a estética que eu gosto, é o meu jeito de desenhar, é o estilo que eu gosto de fazer os personagens, né? Com menos detalhe ou mais detalhe, independente do que seja, cada pessoa vai ter o seu jeito de fazer as coisas. Então, o nosso estilo é a maneira com qual a gente aborda todas as coisas do universo, né? Não são só os personagens, não é só como desenhar um olho, como desenhar uma boca, um nariz, um cabelo. Estilo de desenho tem a ver com tudo. Tudo que a gente for desenhar tem a ver com o nosso estilo de desenho. Por isso que a gente tem que praticar várias coisas, a gente tem que entender várias coisas, não é uma coisa que realmente ela vai ser tão rapidinha assim da gente conseguir fazer. É claro que a gente tem alguns macetes e eu vou passar para vocês os macetes durante essa nossa primeira aula, né? E a gente fala muito sobre fundamentos e eu gostaria de trazer aqui o que eu falo sempre em aula para os meus alunos, tanto presencial quanto online, porque existe uma grande diferença entre o que é fundamento e o que é estilo, tá? Fundamento é aquilo que a gente aprende, né? São as bases, né? Imagina um prédio, né? Um prédio, ele tem as fundações dele, tem a estrutura dele que vai por baixo, tem o concreto todo que vai por baixo, que vai formar aquela estrutura forte, né? E o estilo é mais ou menos o design que vai estar por fora desse prédio. Ele pode ser feio, ele pode ser bonito, você pode achar bonito, pode achar feio, pode ter diversos estilos diferentes de fachadas de prédio, por exemplo, que tu pode achar alguns bons, outros ruins, mas estilo é isso. Então, fundamento é aquela base que vai estar por trás e o estilo é a skin que a gente vai colocar em cima dessa base, assim, colocando, né, em termos mais simples possíveis, tá? Então, a gente não pode só tentar desenvolver o nosso estilo. Um estilo sem fundamento, sem nenhum fundamento, ele se quebra, né? Ele não faz muito sentido, a gente vai errar muito, a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai colocar músculos onde não tem músculos, a gente vai colocar dobras da maneira que não existem dobras, a gente vai fazer uma luz e sombra que não faz sentido, a gente vai tentar fazer perspectiva e ela não vai dar certo. Então, para a gente poder fazer um estilo bacana, também existe, né, a ideia de que a gente precisa também desenvolver os fundamentos mais ou menos ao mesmo tempo, né? A trajetória normal de um desenhista é aprender primeiro os fundamentos e depois focar na parte estilística, né? Mas eu não posso, claro, dizer que vocês não podem praticar o estilo de vocês, podem estudar vários estilos e podem desenvolver essas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Só que tem que entender que não pode ser somente estilo. A gente também tem que entender um pouquinho dos fundamentos, mesmo que a gente vá trabalhando mais devagarinho nisso, ele ainda tem que ser desenvolvido, né? E como é que a gente vai normalmente desenvolver o nosso estilo?
é através da repetição, né. Quando a gente pega um assunto, por exemplo, aqui eu peguei uma coisa super simplesinha, né. Então a gente tem algumas pedrinhas empilhadas, elas têm musgo e elas estão no meio de uma floresta, né. Então o estilo é muito sobre, quando a gente encontra soluções, né. Então a gente vai praticar várias vezes, a gente vai repetir várias vezes, e conforme a gente vai repetindo várias vezes um assunto, não precisa ser exatamente a mesma imagem, né, mas um assunto em si, a gente vai ver que a gente começa a simplificar e a gente começa a achar soluções. A primeira vez que a gente vai fazer um objeto, a gente tem a tendência a fazer ele o mais realista possível. A gente tenta fazer ele com o máximo de detalhamento possível. Conforme o tempo vai passando, a gente vai começar a simplificar isso, a gente vai começar a abordar ele de outras formas, né? A gente vai tirar certos detalhamentos, a gente vai fazer certas linhas e eventualmente a gente vai achando formas diferentes de conseguir fazer esse objeto, né? Então eu tenho três formas aqui, mas eu posso adicionar ainda que, por exemplo, se eu vou fazer essas pedras, eu poderia simplesmente, pô, fazer ela assim, ó. Pá, 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 pá. Uma pedra aqui assim, uma pedrinha em cima. Isso aqui também é estilo. Então eu tô pegando aquilo que eu comecei lá super definido, e aí no final das contas eu vou, tirando detalhamentos conforme a gente vai passando, né, do A para o B, para o C, aqui seria, sei lá, o X, por exemplo, né. Então eu já fiz várias vezes pedras, eventualmente as pedras que eu vou fazer vão ter esse tipo de detalhamento. Então é uma coisa que realmente, depende muito da nossa repetição, da nossa abordagem, e aí eu fiz aqui com pedras, mas essa mesma abordagem é a mesma abordagem que a gente vai utilizar para poder fazer olhos, para poder fazer rosto, para poder fazer expressões, para poder fazer cenários, né. E o que que normalmente é mais fácil a gente poder pegar quando a gente, começa a fazer estilo, primeiro que é entender que todo mundo já tem um estilo próprio, e o nosso estilo próprio é aquele jeito que a gente desenha quando não tem nenhuma referência, e aí não tem problema nenhum, tu pode não estar satisfeito com o teu estilo, tu quer mudar ele, ok, isso acontece com todo mundo, eu também, diversas vezes não estava satisfeito com o meu estilo, e aí eu utilizei uma dessas soluções que eu vou dar para vocês poderem desenvolver o próprio estilo de desenho de vocês. E uma das principais soluções para a gente desenvolver o nosso próprio estilo é a gente emular, né? Quando eu digo emular, é que nem quando a gente pega no computador e emula um Super Nintendo, emula um Mega Drive, emula um PlayStation 2. Então a gente vai emular o estilo de outro artista, né? Um artista que a gente gosta, né? Então a gente vai pegar algum estilo que influencie bastante a gente, e a partir desse estilo a gente vai conseguir desenvolver o nosso próprio estilo. É muito legal, primeiro, da gente, claro, desenvolver, né? Ou pelo menos separar algumas referências que a gente acha bacana. Então, tem sites na internet que fazem o que a gente chama de mapa de influências, que é basicamente uma folhinha 4, ou tu pode pegar uma pastinha no teu computador e separar mais ou menos as referências que são úteis para ti, que tu acha bacana, os artistas que tu acha mais legal. Separa no máximo 5, 10 referências desse tipo, e elas têm que servir de norte para te poder fazer o teu próprio trabalho, né? Mas a gente pode começar a pegar estilos que são influentes, né? De repente, por diversos motivos, a gente pode pegar um estilo e a gente pode começar a emular esse estilo, né? Então, vamos pegar como exemplo aqui, a gente tem um exemplo da Turma da Mônica, é um estilo super influente, mas claro que não é todo mundo que vai desenhar nesse estilo. Geralmente, quem vai desenhar no estilo da Turma da Mônica é quem vai fazer exatamente uma fanart específica disso, ou quem vai trabalhar na empresa do Maurício de Souza, né? Então, esse é um estilo que ele é imposto sobre os artistas, né? E a gente é possível a gente emular o estilo de qualquer artista. A gente talvez não consiga emular com tanta profundidade, com tanta precisão que esse artista consegue fazer, porque para ele poder fazer esse estilo, ele trabalhou muito dos fundamentos. Ele teve uma grande jornada de simplificação, de acordo com os gostos pessoais dele, e ele chegou nesse resultado X. A gente só está pegando o resultado dele e tentando desconstruir esse resultado e trazer para o nosso próprio jeito de desenhar, né? Trazer um pouquinho dessa influência para o nosso jeito. Para a gente, é mais ou menos como se a gente pegasse as escolhas dele e tentasse fazer das escolhas dele a nossa também. A nossa escolha vai ser a mesma que ele. E aí o estilo do Maurício de Souza é um estilo super influente, né? Diversas pessoas já desenharam sobre esse estilo. Se você pegar uma revista da Turma da Mônica, ou qualquer revista, ele sempre vai ter mais ou menos esse estilo formatado. Porque todo mundo está adaptado, todo mundo se adapta a esse estilo. Mas aí é por uma questão, né?
de que a empresa impõe que tu vai trabalhar nesse estilo, porque é o padrão, né, dos quadrinhos, né. Mas a gente também pode pegar exemplos em que o estilo influencia outro artista, né. Por exemplo, a gente tem o Hiro Mashima, que ele era assistente do Oda, né, que é do One Piece, e o estilo do Oda ele é tão influente, ele é tão bacana, né, tão marcante, que o Mashima ele acabou pegando emprestado, né, ele influenciou tanto que ele acaba fazendo várias coisas da mesma forma que o Oda acaba fazendo, né. Ao ponto que, claro, às vezes ele faz homenagens, ele acaba passando um pouquinho do ponto, né, no design de personagens ou na composição de páginas, né, talvez com uma homenagem ou, sei lá, por N motivos ele acaba fazendo coisas muito parecidas. Mas dá sim pra gente pegar um estilo que seja influente pra gente, né, como a gente tá vendo aqui, né, e a gente pode utilizar ele como referência. Ele pode ficar bem parecido sim, ele não vai ficar, claro, uma cópia exata, né, mas ele vai funcionar da mesma forma. É que nem a gente tem o estilo do Akira Toriyama, e a gente tem aquele cara, eu esqueço o nome dele, que tá fazendo agora Dragon Ball Super, e o estilo dele é praticamente igual ao do Toriyama, só que ele não faz exatamente da mesma forma, os personagens ficam um pouquinho mais magrinhos, as definições não são exatamente as mesmas, né? Então é provando que a gente pode fazer um estilo parecido com alguém que a gente goste, mas ele não vai ficar exatamente igual, tem algumas diferenças, né? A gente tem um exemplo dos brasileiros aqui, do Will Conrad e Mike Deodato, né? O Mike Deodato é o que está aqui na esquerda e o Conrad é o que está na direita, mas eles não são necessariamente mestre e pupilo, né? São caras que eles trabalhavam no mesmo estúdio, eles têm mais ou menos as mesmas influências, né? E por estar muito próximos, eles acabam se influenciando, né? Influenciando um ao outro, né? Então, o trabalho dos dois, eles têm muitas soluções parecidas, né? Eles utilizam muito das linhas pretas, eles utilizam muito dessas definições de linhas para suavizações para finalizar essas áreas escuras também, esses achurados. Então, eles trabalham mais ou menos da mesma forma, né? São soluções parecidas, né, que eles vão acabar utilizando, né. A gente tem outros exemplos em que essa influência vai acontecer por conta do mercado, né, então é mais ou menos assim, né. Então aqui desse lado esquerdo a gente tem o Jim Lee e do lado direito a gente tem o Mark Silvestre, né. Então o Jim Lee, talvez vocês não conheçam, ou talvez eu conheçam, o Jim Lee foi um dos maiores artistas, talvez o maior artista da década dos anos 90, na década de 90 ele foi o maior artista dos quadrinhos americanos, né, todo quadrinho que ele fazia era, vamos dizer assim, um blockbuster, né? Todo quadrinho que ele entrava vendia automaticamente milhões de cópias, né? E aí o estilo dele se tornou tão influente que durante os anos 90, início dos anos 2000, esse jeito de definir os personagens, o jeito de fazer as linhas, né? O jeito de fazer o rosto, tu encontrava esse estilo em diversos artistas. Não era exatamente a mesma coisa, mas tu encontrava muitas dessas soluções, muita dessa estética do Jim Lee no trabalho de outros artistas, inclusive no trabalho do próprio Mark Silvestre, né. Então, o que que acontece, né, e aí é uma escolha mercadológica, quando eu tenho isso acontecendo, quando eu tenho um artista que faz muito sucesso, e o estilo dele é muito marcante, pô, eu preciso pagar os meus boletos. Então, na minha cabeça, se eu fizer um estilo parecido com o estilo dele, que é um estilo que está vendendo muito, possivelmente eu vou conseguir mais trabalho, vou conseguir pagar meus boletos, vou conseguir pagar as minhas contas, porque é o que o mercado quer ver. O mercado está gostando desse estilo, então vou adaptar o meu jeito de desenhar a esse estilo também, e a partir daí, mercadologicamente, né, eu vou ter mais sucesso. Então a gente pode acabar fazendo isso, né? Isso aqui aconteceu nos anos 90, mas aí mais nos idos de 2010 a gente também teve isso acontecendo, por exemplo, com o Stuart Timonen, aqui eu tenho o RB Silva, que é um grande artista brasileiro, mas o Stuart Timonen também, ele influenciou muita gente a partir de, sei lá, do final dos anos 2000, né, 2010 por aí, ele foi um dos artistas mais influentes também, o estilo dele super marcante, o jeito de fazer olhos, então ele tem um jeito muito estilizado, às vezes meio referenciando mangá em algumas formas de fazer algumas coisas, né, e ele é um artista que tem um estilo muito amplo, ele vai do super estilizado até o realista, ele tem, né, ele consegue fazer diversas coisas assim, né, então o estilo dele também acabou sendo muito influente para vários artistas que vieram a partir dos anos 2010. Então, até hoje, a gente tem artistas que estão sendo super influenciados por esse tipo de estilo. Então, a gente pode escolher o nosso estilo de diversas coisas, né? A gente pode escolher o nosso estilo de fazer o nosso desenho, porque a gente quer um trabalho e a gente sabe que tem um artista que está vendendo bastante e a gente vai tentar
fazer o nosso desenho da mesma forma que esse artista. Ou a gente pode simplesmente gostar de 2, 3 artistas, a gente gosta do jeito que eles fazem o rosto, do jeito que eles fazem a composição, do jeito que eles fazem as cores, e a gente utiliza esse estilo deles para poder desenvolver o nosso próprio estilo de desenho, né. Então a gente vai emulando esse tipo de trabalho para poder fazer o nosso próprio trabalho também. Porque quando a gente vai falar sobre estilo, né, como eu estava falando antes, é como se a gente estivesse mostrando o mundo através dos nossos olhos. Quando a pessoa olha o nosso próprio desenho, quando ela olha o nosso desenho, ela está enxergando a nossa estética, ela está enxergando as coisas que a gente gosta de fazer. Então vamos pegar um exemplo assim, o teu quarto, né, onde tu mora, ou tua casa onde tu mora. Ela é uma demonstração das coisas que tu gosta. Tu não coloca na tua casa coisas que tu não gosta. Tu só, por exemplo, os móveis que tu compra, os itens, os bonequinhos que tu compra, os jogos que tu joga, são coisas que tu gosta. Esse é o teu estilo. Cada pessoa tem um estilo próprio diferente, né? Então, cada pessoa que vai desenhar, ela também tem um jeito diferente de enxergar o mundo e ela gostaria de mostrar esse mundo para as pessoas de uma forma diferente. E esse é exatamente o estilo. E a gente pode ver exatamente como cada pessoa tem um estilinho diferente. Quando a gente pega uma imagem aqui, ó, eu tenho essa imagem antiguíssima aqui do Salvo-Sema, de quando ele fez o Conan, e aí tem um exercício de arte final, né? A gente pega, inclusive na escola a gente faz isso, né? De pegar uma imagem, né? Eu imprimo várias cópias dessa imagem e aí eu passo para os alunos para eles poderem fazer a arte finalização do trabalho, né? E cada pessoa que vai fazer arte final, ela vai fazer de uma forma diferente. Muito embora a gente possa enxergar aqui, ó, as linhazinhas que o Salvo Sema está fazendo, né? Essa definição do músculo, do jeito que ele está fazendo, aqui também das linhazinhas para cima, não quer dizer que a pessoa que vai arte finalizar, ele vai arte finalizar 100% igual ao estilo do desenhista. Na verdade, na maior parte das vezes, não vai ser igual, como a gente pode observar por aqui, por exemplo, né? Então a gente tem aqui 4 artistas diferentes, eu não, acho que eu não tenho o nome deles aqui agora, mas eu tenho 4 artistas diferentes e a gente só olhando por cima, a gente nota que a estética já é diferente para cada uma dessas imagens, né? Então a gente pega aqui uma imagem que ela é muito mais carregada nas áreas pretas, né? Olha a grossura da linha do braço do Conan, por exemplo, né? Agora esse aqui, ele já é mais próximo do próprio Salvo Sema fez, né? Então a gente pode ver mais ou menos o mesmo estilo de definição e até como não tem tanto peso nas linhas, elas são mais falhadinhas, a composição ela fica um pouquinho mais difusa, né? Ela fica um pouquinho mais complicada de conseguir enxergar todos os detalhamentos. A gente pega esse braço, por exemplo, aqui, ele é meio complicado da gente conseguir enxergar nessa imagem, né? Agora a gente pega essas imagens que estão do lado aqui, ó, a gente já nota um pouquinho mais de clareza nos elementos, né? Então, claro que certos elementos eles estão emulando o estilo do Sol Buscema, mas outros é escolhas completamente pessoais. Olha o jeito que foi feita essa parte da madeira da mesa, por exemplo. Olha aqui, ó, é completamente diferente, né? Então aqui eu tenho próximo, mas ainda assim diferente, ó. Aqui já completamente diferente dos três. Então a gente está vendo que mesmo que a gente possa pegar a mesma imagem como base, a gente vai ter definições completamente diferentes de acordo com a estética de que cada desenhista tem. Isso aqui é um exercício super bacana que vocês também podem fazer, né? O exercício de reproduzir o desenho, né? De pegar mais ou menos a mesma estrutura que um desenho tem e aí refazer ela, não tentando copiar, mas fazendo do teu jeito, né? Isso aqui, claro, ele para quem não tem absolutamente nenhuma ideia de como fazer, vai ser um pouquinho mais difícil, mas esse exercício de reprodução, de tentar fazer as coisas da tua forma, é um grande exercício de desenvolvimento de estilo, porque tu já tem uma base para fazer, tu sabe qual é o tamanho, tu sabe como é que é mais ou menos a estrutura do cabelo, tu tá vendo os músculos do jeito que o desenhista fez, só que agora tu tem que tentar fazer de uma maneira um pouquinho diferente, não tentar fazer exatamente igual, tu pode tentar fazer de uma maneira um pouquinho diferente, e isso vai te ajudar a encontrar escolhas, né? Isso vai te ajudar, inclusive, a errar, e errar é um processo muito importante para quem está desenvolvendo o estilo, porque quando a gente erra, a gente entende o que, que a gente não gosta de fazer, e entender o que não gosta de fazer já é um grande passo para a gente desenvolver o nosso próprio estilo de desenho. E aí vamos trazer aqui outro exemplo, né, que é o mesmo personagem visto por diversos artistas, que é exatamente o que eu estou falando. Então, cada artista vai ter a sua visão, né? Ali eu tinha exatamente a mesma cena e aí artistas desenvolvendo ela de formas diferentes. Aqui eu tenho o mesmo personagem e artistas fazendo visões completamente diferenciadas desse mesmo personagem. Muito embora o estilo a roupa do personagem seja, vamos dizer assim, basicamente a mesma, cada artista
muda completamente o jeito de fazer esses elementos, né? E aí tu, como desenhista, tu pode gostar, por exemplo, do jeito que o Greg Smallwood faz, que é mais simplificado, ou de repente tu gosta do jeito que o Frank Miller faz, que é um Batman mais baixinho, mais troncudo, né? Ou de repente tu gosta do Oliver Coipel, o jeito que ele faz com o Achurado, né? Ele faz um Batman mais esguio, cheio de achurado. Ou de repente é que nem o Ivan Reis, que é um Batman bombado, né? Também tem diversos elementos de luz e sombra super marcantes, né? Ou o próprio Jim Lee, que eu estava falando anteriormente, né? Então, é a partir disso que a gente começa a desenvolver o nosso próprio estilo. A primeira coisa que a gente começa a fazer para desenvolver o nosso estilo é, de fato, olhar outros artistas, né? E aí, a partir do que a gente acha de legal na estética deles, a gente tenta trazer um pouquinho para a nossa estética. Porque o que acontece muitas vezes é, se eu gosto na arte dos outros artistas, talvez eu também goste na minha própria arte. E aí, a gente entra naquilo que eu falei de baixar referências, né? E aí é separar diversas coisas que a gente gosta. Por exemplo, eu separei várias imagens aqui que eu acho bacana, por motivos completamente diferentes, né? Mas são imagens que eu acho interessantes. Só que a gente tem que entender que quando a gente quer desenvolver o nosso estilo, não é todas as coisas que a gente gosta que vão fazer sentido dentro de um desenho. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a imagem super realista desse senhor aqui. Não faz nenhum sentido, por exemplo, eu pegar o estilo de fazer cabeça dele e colocar neste corpo aqui. Ele vai ficar completamente bizarro, ele não vai fazer o menor sentido. Não é um estilo que eu consigo mesclar e transformar numa coisa homogênea. Não, ele vai ficar completamente diferente. Ele vai ficar completamente bizarro, né? É como se a gente pegasse, por exemplo, assim, pegasse o Saitama, né? O Saitama, aquele quando ele tá bem estilizado, não é quando é tô falando do mangá, né? Quando a gente tá pegando o Saitama, quando ele tá bem estilizado, né? Careca, com os olhinhos, né? Bem simplesinhos, não quando ele tá bombado, marcado, né? Mas quando ele tá super simplesinho, que é mais próximo desse estilo aqui, e a gente colocasse ele dentro de uma fotografia. São duas coisas que não casam, né? E eles vão levar a gente a estranhar completamente esse estilo de desenho. Então não é sempre que eu gosto de uma coisa e essa coisa vai fazer sentido para o meu estilo de desenho. Não é porque eu gosto que ela vai funcionar quando eu vou desenhar. Então a gente tem que primeiro, claro, a gente tem que discernir quais são as coisas que eu gosto, então por isso que a gente não pode pegar 30 imagens, não pega 5 imagens de artistas que tu acha legal e tenta entender o que que tu acha de legal em cada um desses artistas para a gente poder testar e ver se essas coisas vão fazer sentido, né? Se elas vão ficar homogêneas, né? Então é legal primeiro da gente pegar uma pastinha de referências, né? Salvar essas referências, né? Então a gente pode criar aqui, como eu falei, a gente pode criar um mapa de referências para a gente poder separar essas imagens, né? E essas imagens a gente pode encontrar em diversos lugares. A gente pode pegar lá no Pinterest mesmo, né? Tu pode salvar as imagens no Pinterest, fazer uma busca lá específica sobre alguma coisa. Por exemplo, tu quer desenhar ninja, né? Tu pesquisa vários artistas, várias referências de ninja, por exemplo, já que se tu não quer pegar nenhum artista. Ou pesquisa o artista que tu gosta mesmo, pesquisa as imagens dele no Pinterest. Tu pode pesquisar por artistas diferentes também, de repente, no ArtStation. Tem diversos locais onde tu pode buscar referências que vão ser super interessantes para o teu estilo de desenho. E a gente vai acabar filtrando dessas imagens o que, que a gente acha interessante, né? Então, por exemplo, eu pego aqui o desenho do Cockroach e eu acho muito legal o jeito que ele faz os olhinhos, né? Que não é super detalhadinho, né? Ele é quase uma bolinha preta com a parte superior dos olhos. Acho legal o estilo que ele faz isso, né? Agora eu pego do Bengals, eu acho que é legal do jeito que ele desenha a estrutura do corpo. Pô, acho muito bacana. Esse artista aqui, pô, achei super interessante a pintura de cenário dele, né? Então, desse artista aqui eu achei legal a pintura do corpo, né, o jeito que é definida as linhas do corpo. A gente também, quando a gente vai pintar, tem diversos estilos diferentes que a gente pode achar interessante. Do Shangalo eu achei legal, de repente, não o estilo de desenho dele, mas olha como ele movimenta o corpo dos personagens, é super exagerado a movimentação, né, super clara, é um movimento super bacana e fluido também. Então, é legal da gente entender quais são as partes que a gente vai achar bacana para a gente poder começar esse processo de fazer nos nossos próprios trabalhos, né? Então,
Vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, né, o do Steve Sugar, né. Então eu não gosto do estilo que ele faz os personagens, né, não achei isso interessante, eu não acho isso legal para o meu estilo de desenho. Pô, mas eu achei super bacana as árvores, achei super bacana, as pedras, né, a graminha, e a partir disso, pô, eu fiz esse desenho não tentando copiar exatamente o que estou vendo ali, né, usando um pouquinho da estrutura dele, fazendo algumas linhas mais ou menos da mesma forma que ele está fazendo, tentando fazer a árvore também mais ou menos da mesma forma. Eu não estou exatamente copiando ela 100%, mas eu estou tentando entender o que que ele está desenhando, a forma com que ele está desenhando, né, tentando, mais ou menos criar uma estrutura para eu poder fazer os meus próprios desenhos. Porque para a gente poder fazer no nosso próprio estilo, não pode ser, uma coisa que a gente sempre vai depender dessa referência. Por exemplo, eu não posso sempre depender da referência do Toriyama se eu quero desenhar o Goku ou qualquer outro personagem, se eu quero fazer a mesma estética dele. Pô, o Toriyama ele consegue desenhar o Goku, ele consegue desenhar o Naruto, ele consegue desenhar o Saitama, ele consegue desenhar qualquer personagem, né? Porque ele tem um estilo dele na cabeça dele, é o jeito que ele vai abordar as coisas. E a gente não pode sempre estar dependendo da referência dele para poder fazer os nossos próprios trabalhos. Então a gente precisa entender como é que ele chegou nesse resultado para a gente poder fazer o nosso próprio também. Então quando eu vou lá, pego o trabalho dele como referência, eu tento encontrar mais ou menos a estrutura que ele fez para poder fazer um desenho, para ele poder fazer o Goku, para ele poder fazer o Yanti. Eu tento entender a estrutura, a proporção, o posicionamento, o tamanho, o jeito que ele define, sei lá, a sobrancelha, a bochechinha. Eu tenho que entender o jeito que ele faz, porque se eu entendo o jeito que ele faz, possivelmente na próxima vez que eu for fazer um desenho, e eu gosto do estilo dele, eu quero fazer no estilo parecido com o estilo dele, eu vá conseguir fazer, porque eu tenho uma estrutura por trás que eu posso trazer para dentro do meu desenho e ela vai funcionar na maior parte das vezes, né. Então, eu tenho o desenho da Akira Toriyama e eu consigo fazer o desenho parecido com o jeito dele de fazer. Então, possivelmente eu posso fazer um outro personagem, posso fazer um Naruto, mais ou menos no estilo do Toriyama, e as pessoas vão conseguir identificar mais ou menos que é o estilo do Toriyama. Elas vão olhar o Naruto e saber que esse Naruto foi feito com o estilo do Akira Toriyama, porque eu consegui encontrar a estrutura que o Toriyama utiliza para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí, muito do que a gente vai fazer por esse processo é exatamente isso. Então a gente vai pegar e desconstruir. A gente vai pegar e tentar entender, pô, qual é a proporção que esse cara utiliza? O tamanho de cima é igual ao tamanho de baixo do corpo? A perna dele é feita do tamanho padrão? Como é que é feito o braço? Como é que é o estilo que ele está utilizando? Qual é o espaçamento que ele está utilizando para poder fazer os olhos? Que é exatamente o exercício que eu estou fazendo aqui com o Sean Galloway. Eu já identifiquei que a parte superior do corpo dele é mais larga e maior do que a parte inferior. Então eu sei que se eu for fazer um desenho de um cara, mais ou menos que no Superman, um cara grande, eu vou utilizar mais ou menos a mesma forma que ele está utilizando para poder fazer. E aí eu também observo, por exemplo, o seguinte, que um desenho normal, ele utiliza isso aqui, ó, que as coxas, elas vão ficando, ela começa grossa, ela vai ficando fina, né, e a parte inferior do corpo faz mais ou menos o mesmo movimento. Já no Shingalo, não, ó, ela vai ficando fina até o joelho, só que chega do ponto do joelho, ela aumenta de largura conforme ela vai em direção do pé. Então, isso é uma coisa muito específica do estilo dele. E se eu quero fazer do jeito que ele faz, né, se eu acho isso legal e eu quero trazer para dentro do meu desenho, eu tenho que entender que ele faz isso. E ao entender que ele faz isso, eu consigo trazer para dentro do meu próprio trabalho, né? E a partir disso, né, eu digo para vocês que não pega só esse tipo de artista, né? Pega também para experimentar materiais diferentes, né? Pô, se tem a possibilidade de fazer no digital, faz no digital, testa diferentes tipos de lápis, testa diferentes tipos de caneta, porque o teu estilo não vai ser só o jeito que tu faz o olhinho, o jeito que tu faz o cabelo, o jeito que tu faz a estrutura e proporção, vai ser também o jeito que tu faz a arte final, vai ser o jeito que tu faz a pintura digital do teu próprio trabalho, né? Então tu tem que saber exatamente quais são os teus gostos de uma forma geral. Pô, tu gosta mais de trabalhar no digital ou tu gosta de trabalhar mais no tradicional? Tu prefere trabalhar lápis ou tu prefere trabalhar com lapiseira? Tu prefere usar caneta nanquim ou tu prefere usar um pincel, uma brush, uma tinteiro, um bico de pena? Então tu precisa entender quais são as suas preferências no geral, não só no estilo. É no geral, tudo é o teu estilo, né? Vai desde o do desenho à própria
finalização. Tu também pode testar diversos nichos diferentes. Às vezes a gente pode testar, a gente pode achar é muito legal, né, o estilo cartoon e ficar somente no cartoon. Ou a gente pode pegar abstrato, a gente pode pegar cenário, a gente pode pegar fur, nosso work, a gente pode ir para o desenho de mangá, a gente pode ir para o desenho de comics. É legal a gente testar várias coisas também, né? Então a gente entender exatamente o que a gente gosta. A gente pega um artista que é um artista de comics, né, o John Madureira, e ele sofre muita influência do estilo mangá. Então, mesmo quando ele está desenhando comics americano, quando ele está desenhando Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, ele ainda traz um pouco da referência da estilização que o próprio mangá traz, né? Então, isso é uma influência forte no trabalho dele. E também pode ser uma influência no trabalho de vocês também, né? Então, peguem artistas diferentes, entenda, né? Claro que a maior parte de vocês não vai pegar um artista que nem um Michelangelo para poder fazer os trabalhos de vocês. Vai gerar mais ou menos entre mangá e o comics na maior parte das vezes. Eu diria que, sei lá, em 70% das vezes o que vocês mais gostam é de mangá. Mas entendam quais artistas de mangá vocês gostam, né? Qual é a referência que vocês acham bacana. Separem essa referência, não pode ser 30, tá? E não pode ser só, tá, quer dizer, pode ser até só uma, né? Mas, tipo, quanto menos referências tu tiver, melhor, desde que tu entenda exatamente o que tu vai utilizar como referência para o teu trabalho, tá? E aí a gente chegando nos exemplos que a gente pode trazer, né, um dos primeiros exemplos que eu vou trazer é aquilo exatamente que eu estava falando sobre misturar o artista, né? Então eu peguei aqui para tentar entender estilo, um pouquinho de misturar dois artistas diferentes. Então, o que eu acho legal, né? Como eu disse antes, né? Eu gosto muito da estrutura que o Bengals traz para os personagens dele, mas de repente, né, eu não gosto do estilo que ele faz de rosto, mas eu gosto do estilo do rosto do Cockroach. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer a estrutura do Bengals com o rosto que o Cockroach faz para os trabalhos dele. Então eu começo a fazer essa estilização dessa forma. A primeira coisa que eu tento fazer é tentar fazer a estrutura que a personagem tem, né? Então eu tento entender a estrutura primeiro. Eu não estou tentando copiar, eu estou tentando entender. Por isso que eu estou desconstruindo ela, tentando fazer ela da forma simples primeiro, e a partir dessa forma simples, aí sim eu começo a fazer um pouquinho de definição. Então o corpo dela vai ser mais ou menos o jeito que o Bengals faz. Agora o rosto eu vou tentar trazer a influência do Cockroach para eu poder fazer essa definição no meu trabalho, né? Então o primeiro exercício que vocês podem fazer para ajudar a desenvolver o trabalho de vocês é isso: é pegar dois artistas que vocês gostem, tentar entender o que vocês gostam em cada, e aí misturar isso, né, misturar em um único desenho. Então pega dois desenhos, mistura ele em um único desenho, desde que vocês tenham consciência do que eles estão fazendo. Ou vocês podem pegar diversas referências, né, não precisa ser de um artista, pode ser diversos artistas, pega diversas referências diferentes, né, e aí mistura essas referências. Por exemplo, pega a estrutura e o tamanho baixinho desse personagem aqui, mistura com o gatinho preto, né, coloca alguns elementos extras para fazer uma estilização, né, e aí faz uma salada de fruta. E aí tenta transformar isso de uma forma um pouquinho mais coesa. Então a gente pode pegar diversas referências e aí trazer essas referências para dentro de uma única coisa. Transformar isso numa forma coesa vai depender também de repetição. Então pega diversas referências. Pega, por exemplo, a perna de um personagem, o braço de outro personagem, a roupa de um personagem, a posição de outro personagem, sei lá, da cabeça, por exemplo, na expressão de outro personagem, e aí transforma, tenta misturar isso tudo dentro de um desenho. Conforme o tempo vai passando, tu vai acabar transformando isso numa forma coesa, tu vai achar as tuas próprias soluções e isso vai te ajudar a desenvolver o teu próprio estilo, né? Então a gente pode pegar também o seguinte, que eu peguei aqui, ó, eu tinha um exercício para desenvolvimento de estilo muito bom, que é pegar um personagem. Então eu peguei aqui o exemplo do Naruto, por exemplo, né? E aí eu peguei estilos diferentes para poder fazer exatamente o mesmo personagem, e funciona bastante. Então é um exercício que ele vai depender de muito da tua observação. Tu vai tentar entender, por exemplo, quando tu vai olhar o desenho do Dragon Ball, tu vai tentar entender como é que é o estilo do Toriyama, como é que ele faz, ou como é que é o estilo do Oda, né, como é que é o estilo usado no One Punch Man, por exemplo. Tu vai tentar entender como é que são as características principais desse estilo e tu vai tentar empregar para poder fazer este personagem aqui. Então tu está tentando emular o jeito de fazer esse personagem, e aí tu pode chegar nesses resultados aqui, que são os resultados que eu cheguei quando eu estava fazendo, né? Então, eu comecei o meu trabalho fazendo mais ou menos
é o estilo original do Naruto, e depois de um tempo, né, depois de ter feito no estilo dele, ter entendido mais ou menos como é que ele era feito, aí eu parti para poder fazer em estilos diferentes, né? Então fiz um estilo do Toriyama, fiz um estilo do Oda, fiz um estilo, diversos estilos completamente diferentes para o mesmo personagem. E aí, muito embora ele não fique um estilo, não fique completamente perfeito de acordo com o desenhista, né? Por exemplo, aqui eu estou pegando Demon Slayer, ele não ficou exatamente igual ao estilo do artista de Demon Slayer, que eu não me recordo o nome, mas ele ficou perto o bastante para parecer que é dele. E é isso que é importante. A gente não vai conseguir ser uma cópia exata do artista que a gente gosta, mas a gente pode parecer bastante com ele, né? A gente vai ter soluções muito parecidas com ele, e aí, né, vai ficar um estilo que a gente vai achar também aprazível. E a partir desse estilo que a gente acha bacana, a gente pode desenvolver outras coisas e pode ir achando o nosso próprio, nossa própria personalidade, né? Mas quando a gente tem um estilo base para a gente poder começar, é mais fácil a gente poder encontrar o nosso próprio caminho a partir daí. Porque é o que acontece com todo artista, né? Pega, por exemplo, o próprio no próprio Naruto, né? Na primeira edição de Naruto, o artista desenhava de uma forma, né? Completamente diferente da forma que ele vai desenhar no último capítulo de Naruto, né? Então por quê? Porque ele está desenhando tantas vezes aqueles personagens, tantas vezes aquele cenário, tantas vezes aquelas mesmas coisas, que ele acaba simplificando os trabalhos, né? É a mesma coisa que eu estava falando aqui. Então, é isso aqui, ó. Ele está basicamente fazendo isso, né? Então ele começa de um jeito, mas conforme ele vai praticando, vai fazendo tantas vezes, vai repetindo tantas vezes, o estilo dele vai mudando, ele vai simplificando, mesmo que ele não perceba, e ele vai simplificando o trabalho dele e vai se transformando numa coisa nova. Porque tu não tem como manter o teu estilo estático, ele sempre vai evoluir. Talvez ele possa evoluir para um lugar que tu não queira, e tu tem que retornar, e tem que tentar achar uma outra solução. Mas ele sempre vai estar evoluindo conforme tu vai praticando, né? E aí, para a gente trazer ainda um último exercício para vocês poderem fazer é exatamente esse aqui, né? Então, se vocês não querem misturar dois artistas, um exercício que é muito bacana para vocês poderem desenvolver o próprio estilo de vocês, inclusive aprender novas formas de fazer posições, novas formas de fazer personagens, é também de misturar, mas a gente mistura uma posição com um design de personagem, que foi o que eu fiz aqui com a Chun-Li. Então eu acho o uniforme dela super bacana, mas eu gostei muito do estilo de desenho dessa personagem aqui e muito dessa posição. Então eu peguei, né, refiz essa estrutura básica aqui e aí eu basicamente vesti ela com essa roupinha, né? Eu coloquei essa skin dentro dessa estrutura. Então eu comecei da mesma forma que da outra vez. Eu comecei fazendo a estrutura básica do corpo, né? Comecei fazendo uma estrutura simples e a partir dessa estrutura eu comecei fazendo um pouquinho dessa definição. É claro que quando vocês olham um trabalho finalizado, como é o trabalho que eu estou mostrando para vocês, parece muito fácil, né? Quando eu mostro um trabalho assim, parece muito fácil, que eu já tenho todas as soluções. Mas é claro, porque eu já tenho um estilo de desenhar mais ou menos definido, eu consigo fazer soluções mais rapidamente, né? Mas se vocês pegarem isso, de pegar um estilo de um artista e tentar colocar skin de outro personagem, por exemplo, pega um estilo que tu gosta, vamos lá, pega o Jin Lee, é um artista que vocês acham bacana, e aí pega uma posição de um personagem que ele está fazendo. Vamos retornar aqui, ó. Deixa eu trazer de volta para cá, que era lá na parte dos artistas. Opa. Aqui, eu acho. Aqui. Então vamos pegar aqui essa posição do Batman, por exemplo. Né? Vou pegar essa posição do Batman. Se vocês querem desenvolver o estilo de vocês, ou vocês querem praticar um pouco disso, o que a gente vai fazer? O ideal é tu pegar essa posição aqui, pega essa posição, desconstrói essa posição, tenta achar a estrutura, o jeito de fazer, tenta entender como é que ele está fazendo o braço, entende como é que ele está fazendo o músculo aqui, a proporção, tá? E aí coloca a roupa de outro personagem nele. Coloca a roupa do Super-Homem, por exemplo, ou do Demolidor, ou do Justiceiro, alguma outra coisa que tu tenha que modificar para não ficar exatamente a mesma coisa. Porque aí tu vai ter o trabalho, primeiro tu vai ter a desconstrução, então tu vai tentar entender como é que o Jim Lee chegou nesse resultado e talvez um pouquinho disso tu possa transferir para o teu próprio desenho. Ao mesmo tempo, tu vai ter que modificar certos elementos nesse trabalho para não ficar completamente igual. Então, a possibilidade de tu conseguir guardar na tua cabeça isso é muito maior dentro do exercício, beleza? Então, galera, o que é importante para vocês, retomando nessa parte de desenvolvimento de estilo?
Claro que a primeira coisa que é muito importante para vocês poderem fazer é prática, é desenvolver muito aquela parte de fundamentos, é entender como é que funcionam os fundamentos, e aí a partir desse momento que vocês entendem um pouquinho dos fundamentos, né, sei lá, de proporção, de anatomia, né, de movimento, vocês peguem artistas que vocês acham bacana e tentem entender o estilo deles. Tentem pegar várias imagens desse artista ou desses artistas que vocês acham legais e tentem desconstruir. Desconstruam entendendo qual é a proporção, desconstruam entendendo como é que é onde é que é o posicionamento do rosto, como é que eles fazem olhos, como é que eles fazem nariz, como é que eles vão fazer o cabelo. Não é copiar, é entender. Porque se vocês conseguirem entender, vocês vão conseguir fazer em uma outra situação sem a referência. Então, muito mais do que copiar, vocês têm que entender. Aliás, né, o mote de todo esse nosso evento é o desenhar sem copiar. Então, em nenhum momento, né, quer dizer, salvo raras exceções, o copiar vai ser extremamente importante para vocês. O que é importante para vocês é a desconstrução do trabalho, entender como é que ele funciona, é basicamente observar e tentar fazer, né, analisar esse trabalho para vocês poderem trazer para o próprio estilo de vocês, para vocês poderem fazer da forma com que vocês gostariam de fazer de verdade. E para quem ficou até aqui, eu gostaria de agradecer. E se tu não se inscreveu no evento Para Desenhar, é muito fácil, é só clicar no link da descrição. Em 2 minutinhos tu vai estar inscrito, vai poder participar do grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, vai poder te comunicar com outras pessoas. E aí eu faço o mesmo combinado que eu fiz no início do vídeo. Se tu tem alguma dúvida sobre desenho, tu tem os teus próprios trabalhos que tu gostaria de mostrar, publica lá na comunidade do Facebook, que eu vou, né, como eu estou moderando essa comunidade, eu vou poder analisar o teu trabalho, vou poder responder. De repente eu posso trazer o teu trabalho como exemplo numa aula, posso corrigir ele, ou eu posso te mandar direto ali nos comentários alguma coisinha para poder te ajudar a evoluir nessa jornada de melhorar o desenho. Então, mais uma vez, eu agradeço quem ficou até aqui, desejo um ótimo dia e valeu!